Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 29 de janeiro de 2025, agora são aproximadamente 8h17 da noite, nessa quarta-feira. Começando aqui o nosso calendário econômico, tivemos aí a declaração do FONC às 4 da tarde, tivemos o discurso de Powell basicamente sinalizando aí a manutenção da taxa de juros, sem expectativa para baixar diante, né, das políticas públicas de Donald Trump que deverão ser implementadas. Então, existe a necessidade de um maior acompanhamento dessas políticas adotadas pelo republicano para que o Fed possa ter aí um termômetro de como será os próximos encontros. Algo que chamou bastante a atenção do mercado cripto e provavelmente foi o grande catalisador do volume comprador que adentrou após o discurso de Powell foi a questão do presidente do Banco Central considerar viável o uso de criptos pelos bancos. Então, acabou trazendo aí uma euforia para o mercado, inclusive indo contra as três principais bolsas lá nos Estados Unidos. Então, uma sinalização muito boa para o mercado em saber que os Estados Unidos acena aí a utilização de cripto pelo sistema bancário. Então, uma ótima notícia aí para nós. Estávamos, né, inclusive, esperando algo sair aí na mídia que pudesse impactar de forma positiva e veio em ótima hora, até pela condição que o mercado se encontra. Então, pessoal, vindo aqui para as três principais bolsas, talvez pela manutenção da taxa, trouxe aí um pouco de ruído aqui. Dow Jones recuou 0,31, S&P recuo de 0,47 e Nasdaq um recuo de 0,51. Bitcoin, então, pessoal, chegou a bater mais de 3% de alta, agora no diário subindo aí 2,89, preço a mercado 104,218 aproximadamente. Vamos ver o que rolou de ontem para hoje e as perspectivas para o final do dia de hoje até a nova análise de amanhã na quinta-feira. Pessoal, a gente basicamente veio utilizando como gatilho aqui a nossa marcação diagonal, nosso suporte, tecnicamente fazendo alusão à ascendência dos fundos, e tínhamos como gatilho aí, né, para um cenário mais otimista, a prevalência do fechamento do preço acima dessa região. Evidentemente, seria importante, né, inclusive um protagonismo aí por parte dos compradores, né, em manter o preço ao nível acima dessa região para que, né, o mercado por si só não induzisse aí uma movimentação mais verticalizada pelos vendedores pela perca dessa região. Então, evidentemente, vocês podem reparar o fechamento dos candlesticks basicamente todos acima dessa região, mostrando o real interesse dos compradores, né, em manter a estrutura ascendente que vem sendo formada aí desde a segunda-feira. Então, pessoal, quando a gente analisa aqui um tempo gráfico menor, fica muito evidente, né, o volume que acabou adentrando a partir das 4 horas, né, com o discurso de Powell. Então, evidentemente, foi um catalisador, um divisor de águas, né, para o mercado criar aí esse otimismo, né, buscando níveis superiores de preço, pela questão aí dos bancos, né, poderem utilizar cripto em seu sistema. Então, a gente basicamente já vê um cenário muito positivo diante do que vinha sendo a estrutura de preço. A gente vai fazer algumas correções aqui, como por exemplo, alinhar novamente os fundos que foram formados e a gente percebe, né, a formação de um candlestick com um bom volume comprador, com padrão de força, tecnicamente que fechou aí às 5 da tarde. Então, esses caras aqui podem induzir o mercado a buscar níveis superiores de preço, movimentações em bloco. Evidentemente, estamos aí, né, com essa resistência como uma região de bloqueio, né, a zona de patrulha, tecnicamente. Então, haveria necessidade aí de rompimento
com confirmação, né? 2 candlesticks acima para confirmar o rompimento, para que o mercado continue a sua guinada. Outro ponto que me chama bastante atenção de forma positiva, o diário, pessoal. A gente tem aí um bom volume comprador no diário, inclusive sobressaindo em relação ao volume vendedor de ontem. Então, isso já muda o cenário drasticamente em vista do que vinha nos últimos dias. Então, são momentos como esse aí, em pontos de decisão, que a gente de fato precisa de protagonismo. E só Deus sabe se esses compradores que tecnicamente seguraram o preço aqui nessa estrutura não sabiam, né, dessas informações que saíram na tarde de hoje. Então, é o que eu falo. Informação privilegiada, né, te dá aí um passo à frente, né, dos demais investidores, mas a gente não pode afirmar, é apenas uma possibilidade. A gente sabe que nada é 100% justo, mas que bom que seja aí para um momento positivo, né? Então, a gente basicamente tem aí, né, uma movimentação ascendente, a estrutura ascendente com fundos, topos, né? Basicamente temos a faca e o queijo na mão, né? Os compradores, evidentemente, estão aí com uma grande possibilidade de confirmar o rompimento aqui dessa região e, evidentemente, continuar aí a busca por níveis superiores. Vai depender desse ponto aqui, então é importante o acompanhamento de todos vocês em tempo real, porque basicamente é o que está segurando aí essa condição. Então, é muito importante, né, acompanhar na proximidade dessa região como o mercado irá se comportar, né, seja por questão de candlestick formado, por volume, né, inclusive reduzindo o tempo gráfico, analisando todas essas evidências para que, né, você consiga antecipar aí uma eventual movimentação ao ponto de gerar oportunidades para você aqui no mercado. Beleza, pessoal? Então, basicamente, esse é o cenário, um dia bastante positivo, né? Tivemos aí ótimas notícias vindo lá dos Estados Unidos. Vimos aí, né, como eu mencionei, em dias turbulentos, o cenário não estava tão legal, né? Tínhamos como um único obstáculo a nossa marcação, né? Houve aí a recusa de preço por parte dos compradores, fizemos a atualização dos fundos e basicamente é isso, né? Vamos ver como é que os compradores vão desempenhar nessa região, confirmando, a gente sabe que o mercado continuará aí a busca por níveis superiores. Lembrando que na região próxima aqui do 107, a gente tem uma eventual resistência, né? Vocês podem reparar a quantidade de vezes que o mercado veio nessa região e encontrou, né, esse bloqueio. Então, vamos ver também, obviamente, confirmando o rompimento, como é que o mercado irá se comportar nessa região. Obviamente, né, a nossa meta será aí na proximidade do topo histórico, ali na região próxima do 109. Então, vamos acompanhar de perto, tempo real, todos ligados na tela. E para finalizar a análise de hoje, vamos dar uma olhadinha no livro de ofertas. Estava fechado aqui, não sei por quê. Rapidamente abrindo aqui para vocês o livro. Bom, já vem atualizando aqui para gente. Vamos torcer para acontecer de forma mais rápida e ágil a atualização. Então, pessoal, já aqui pelo lado dos vendedores, a gente já percebe na região dos 105 mil um acúmulo de quase 22 milhões de dólares para serem vendidos. Ou seja, basicamente é na proximidade aqui da nossa resistência, tá? Ou seja, um ponto importante, como eu mencionei, nós precisamos ter aí protagonismo por parte dos compradores ao ponto de adquirir todos esses lotes. Então é bastante dinheiro, evidentemente. Faz mais sentido, inclusive,
né, a marcação, né, quando a gente tem aí o fluxo posicionado no livro ao nosso favor, né, a nossa análise, então reforça aqui a região. Então é muito importante que você acompanhe como o preço irá desempenhar nessa região. Ao mesmo tempo, na região do 106, próxima de 10 milhões, é uma barreira mais modesta, digamos, né? Essa diz 22 milhões de dólares já é alguma coisa, evidentemente, né? E reforça ali a nossa marcação, então a importância de acompanhar aquela região, porque a partir dali muda o panorama, então a gente vai precisar aí dos compradores atuando de forma firme, com aptidão em adquirir todos esses lotes. Pelo lado dos compradores, totalmente diluído, nada de lotes em demasia, como vocês podem observar. E basicamente a gente percebe, né, pelo lado dos vendedores, um acúmulo maior em níveis superiores, né, como por exemplo, na região dos 107, na região dos 108, na região dos 109. Então, evidentemente, a gente percebe aí os vendedores já se posicionando aí na iminência de vender a esses níveis de preço, a essa região de preço. Então, é isso, né? Basicamente, vamos ver como é que os compradores vão se comportar. Evidentemente, vocês já sabem aí no desenrolar como será as possibilidades diante do que foi compartilhado com vocês aqui na análise de hoje. Beleza, pessoal? Então, finalizando aqui, eu agradeço sua presença aqui no canal. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.